and she would always be gone. If you had took the time to see what that woman meant to you, is what the mirror said to me. O meu Oh, gatinho morreu. Tenho dois. Há um que aqui ainda está bom, um dia há de morrer, não é? Mas aquele que eu costumava falar aqui, o Nodi, que estava com problemas de rins, foi. Começou a respirar mal, e por acaso eu costumo não ter olho e costumo entrar em negação quando vejo pessoas doentes. Ah, isso não é nada, pronto, que fomos ensinados assim. Mas ele estava a respirar mal, estava a respirar muito rápido. Fui logo para o veterinário que disse que tem de ir para um hospital. Fui, ficou internado, líquido nos pulmões, 250 mililitros de líquido nos pulmões, 1500 euros. Agora já vos contei o final da história, não é? Mas lá ficou internado, depois saiu, depois foi uma consulta, estava melhor, veio cá para casa, todo drogado em opioides e coisas do género. Estava com uma moca tão grande que parecia o Bambi no gelo de pernas abertas. Pá, todo mocado, a olhar para uma parede 3 minutos assim. Coitado do gato. Às tantas já estava eu a pensar, pá, tu já não te mexias muito, se tens de viver o resto da vida assim todo mocado, acho que não vale a pena. Até o outro gato que é mais novo já andava ali a olhar para ele, a dar-lhe beijinhos e coisas do género. Acho que já estava numa de: "Olha, está fixe, pá, por mim vai, eu já sei os cantos à casa". E então morreu no dia 24. Fui à clínica onde ele costuma ser acompanhado, ia fazer um raio-x, e enquanto estava a fazer o raio-x, o médico, que eu prezo muito, o doutor Nelson, foi ter comigo a dizer que, ele estava a ser reanimado, que assim que se deitou começou a entrar em falência cardíaca e depois saiu muito apressado. Obviamente que fiquei a chorar esse tempo todo, mesmo, pá, convulsivamente. Ah, Apesar de já estar preparada psicologicamente, porque ele envelheceu, não é? Longe vão os tempos em que se pendurava nas portas e conseguia abrir as portas, até de casa. hum, E que andava atrás da outra gata que eu tive, ia ser muito chato e a gata sempre a mandá-lo para o caraças. Pá, foi ficando cada vez mais xoxo, mais xoxo. E então depois quando ele voltou nem foi preciso falar, comecei logo a chorar e ele também, e a assistente também. Isso comoveu-me imenso porque primeiro fez-me sentir certa nos meus sentimentos, não é? Às vezes temos, será que sou sensível demais? Será que não sei o que é demais? E o facto deles chorarem fez-me sentir tão acompanhada. Hum, Fiquei a pensar em todos os veterinários que passam por mortes, sei lá, quase diariamente de animais e que, se não tiverem o complexo de Jesus Cristo, têm que lidar ainda com eutanásias e com parar de curar os animais, saberem quando é que é para parar. Pá, e estar rodeado de morte todos os dias, ainda para mais uma pessoa que vai para veterinária, em princípio é porque adora animais e não o contrário, é muita dor. E se estas pessoas sofreram assim comigo, eu acredito que sofrerão noutros dias. Sei que há vários copings, hum, para isto. Por exemplo, eu percebi que as pessoas que trabalham com doentes de cancro, que têm um humor muito negro e que falam muito sobre o assunto, parece que entre os veterinários também é normal. O luto deles é diferente do nosso. eh, Sentem culpa mesmo quando não há erro. Eu estou a olhar aqui para os apontamentos que eu tirei e eu reparei isso no médico. Foi, espero ter feito tudo aquilo que era possível. E às tantas estava eu, não a acalmá-lo, que ele não estava estressado, mas a dizer ao doutor, odeio chamar as pessoas por doutores, ele já veio para aqui todo podre, ele já não estava fixe, já tinha os rins todos podres, ele veio para aqui e parece um saco de Lidl amarrotado, você não podia fazer mais nada, aliás, até tinha sugerido químio, portanto isto não tem a ver com você não ter conseguido fazer mais nada. Eu disse: "Eu queria que ele tivesse passado o Natal convosco". Por um lado eu não queria, porque o Natal não é em minha casa e teria de vir de 3 em 3 horas para lhe dar medicamentos.
Pá, chorei muito, 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 muito. E eu sei que isto é um bocadinho estúpido de se dizer, talvez, mas eu de antes não sentia tantas coisas quando acho que estava deprimida. E então não chorar ou não sentir as coisas fazia com que eu achasse que estava morta por dentro, e estava. E chorar tanto pelo meu gato, eu não estava à espera desta minha reação, é novo, é tudo muito novo. Isto são antidepressivos, portanto, chorar com antidepressivos, vejam lá o quanto eu gostava deste gato. Aí começaram-me logo a vir sentimentos de culpa, porque quando eu comecei a ter os gatos não lhes faltou nada, mas não conseguia ser carinhosa com eles, não, carinhosa no sentido de pegar-lhes ao colo, falar com eles. Foi o mesmo com a minha filha no início. E só agora recentemente, para ir há 6 anos para cá, é que comecei a fazer isso, a falar, a dar-lhes colinho, a dormir com eles sempre que quis dormir, mas então custou-me ainda mais. E agora, para quem seja sensível a este tipo de assuntos e ainda não tenha desligado ou não tenha passado à frente, eu vou ser um bocadinho gráfica a descrever aquilo que aconteceu quando soube que o meu gato morreu ainda na clínica, portanto podem passar à frente. Quando eles me disseram que ele tinha morrido, eu vá, passem para a frente, vai ser chato. Ainda no outro dia o Miguel disse que a parte em que eu descrevi, que tinha posto o DIU, tinha sido muito gráfica e, portanto, eu estou aqui a avisá-los. Eu vou beber um bocadinho de galão, que é mesmo assim, pleno, isto podia ser uma garrafa de pleno. Estamos em janeiro. Vamos lá ver. Ainda não, mas estamos quase. Hum, Quando me disseram que ele tinha morrido, eu estava. A minha ideia não era essa. A minha ideia era provavelmente eutanasiá-lo e despedir-me dele, eu levar a injeção, o relaxante, enquanto estaria no meu colo. Hum, quando disseram que ele tinha morrido, eu perguntei se podia vê-lo para lhe dar uns beijinhos e deram-me enrolado numa mantinha como se fosse um bebé de 17 anos, que deve dar em 400 em gato. E recebi-o, fiz-lhe festinhas, às tantas deitei-o em cima da mesa do veterinário, dei-lhe uns beijinhos. Pá, e de repente, eu sei que isto é estúpido, mas eu nunca vi ninguém morto, vi só uns hamsters e umas moscas e uns mosquitos, vá. Mas olhei para ele, ele tinha os olhos semicerrados e os olhos são iguais. Eu sei que isto é estúpido, mas eu, na minha fantasia, os olhos acontecia qualquer coisa, ou perdiam cor, ou ficavam umas cruzes, como nos desenhos animados, e os olhos estavam iguais, ele parecia vivo na mesma. Pá, isso começou-me a fazer confusão. Tive ali noção de que o gato, o Nodi, estava mesmo morto e que eu estava em frente à morte. Isso é uma coisa que talvez sejamos todos sensíveis a isso, mas eu tenho mesmo qualquer coisa com isso. Tenho medo que as coisas morram. Já quando a minha filha tinha um peixe, eu sempre que chegava à sala tentava não olhar para o peixe, a achar que tinha morrido e um dia acertei. Mas estar ali em frente à morte fez-me imensa confusão. Então, às tantas disse: "Ó, não consigo mais, não consigo mais, tirem daqui o gato". Mas quis fazê-lo, até foi por uma perspectiva meio egocêntrica, que foi: eu acho que tenho de ver o gato para começar a fazer o luto real disto. E assim foi. Chorei muito com medo de contar à minha filha, porque a minha filha, quando nasceu, já tínhamos o gato e é o gato mais carinhoso, é o gato dela, vá. Estavam sempre juntos. Optámos por não contar dia 24 nem dia 25, ir preparando terreno e correu melhor do que aquilo que eu estava à espera. Mas foi muito duro e continua a ser. E, e é interessante porque eu tenho um texto de stand-up que fala sobre o meu gato estar a morrer e ter problemas de rins. E quando eu fiz da última vez, fui atuar a Marvila, já não me saiu bem, porque naquele momento ele estava internado, então quando estava a fazer o texto senti-me dissociada, senti-me mentirosa. Hum, e pronto, acho que não sei se consigo continuar a falar dele
A comédia tem assim algum distanciamento da realidade, mas acho, não sei até que ponto é que sou humana aqui. Hum, Passando à frente. Bom, nesse dia fui buscar a Irene a Lesíria, onde ela estava com o pai. hum, E foi uma viagem grande, ainda para mais, a chorar constantemente. Fui ouvir o podcast do Vasco Pereira Coutinho, que estou sempre a confundir com o Vasco Coutinho Vilhena, que ele agora tem um podcast novo na Renascença, que se chama As Pessoas Têm que Se Acalmar Imediatamente, com a Tia Bli, aquela personagem que ele faz. Eu não preciso dos fones, que isto não dá para ouvir. E pá, tenho adorado, adorado. Existem tópicos, ele tem tópicos no computador, pelo menos aparece o computador à frente dele. Epá, mas há umas coisas que saem incríveis, maravilhosas. Eu até tenho medo de dar spoilers, mas quero. É daquelas coisas que uma pessoa conta e depois não tem a mesma piada. Mas a tia Bli chega a uma casa qualquer, na casa ela diz assim: Ai filha, a sua lareira, não, a sua televisão está a arder. Isto porque a senhora tinha um vídeo de uma lareira na televisão. Opá, não vos sei explicar, animou-me tanto. Ainda para mais porque eu reconheço muito ali a minha mãe, a minha tia, a minha mãe não é tia nem nada, mas há ali muitas coisas que consigo reconhecer e tem imensa graça, imensa graça. Adorei, adorei mesmo. O meu carro parou, não arrancou. Lá tive o meu ex-marido, o pai da madrasta da minha filha, toda a gente a empurrar, a minha ex-sogra, minhas sogras são para sempre. Pá, Hum, e o carro não pegou, tive de ir trocar a bateria e agora com o ChatGPT é lixado. É lixado porque temos um especialista a ajudar-nos a resolver as coisas. Então, fui a uma oficina antes de mais, cheguei lá e disse: Ai, não sei o quê, grande merda, o carro não arrancava, mas agora já arrancou, não estou a perceber o que se passa aqui. Deixa lá, vamos ver. Eu sempre muito simpática com todos os mecânicos, já, se eu for simpática, eles não me vão enganar. É fedido, ser mecânico é fedido. As pessoas estão logo a desconfiar deles, não é? É tipo o quê? Tarô? De quem é que desconfiamos mais? Gajos que estejam a oferecer cartões de multibanco ou de crédito no meio do centro comercial? É tipo, puto, a quem eu dizia sempre que sim, por pena. Pá, ter um cartão de crédito a chegar a casa quando eu tinha 18 anos, que é isto? Eu não consegui, o senhor era simpático. Ahm, mas pá, nunca, não é não confiar em mecânicos, acho que é eu não confio em mim com mecânicos. Tenho aquela cena de gaja é enganada porque não percebe nada disto, apesar de ser igual para ambos os géneros, diria eu. Pá, e de facto nunca tive um mecânico que me enganasse. Existe aquela cena de na oficina ser mais caro, ok, eu tenho aquela coisa de se for oficial é mais fixe, mas não estou numa dessas fases. Mas então falei, na primeira oficina disseram: isto deve ser problema disto, mas não disto". Fui a outra oficina e disseram: o problema é disto". E eu: "Mas na outra oficina disseram que não era disto". "Pronto, mas é disto". Fui ao ChatGPT: "Eu estou a dizer que o problema é disto e que não é disto, mas a primeira oficina disse que era isto e que tenho de trocar isto, mas trocar isto o primeiro não morre". Eles: o ChatGPT agora foi um eles. "Então faz assim, pede fotografias, que é mesmo assim, da bateria, do alternador, manda-me as medições que eu digo-te como é que é". Manda as medições, tive que pedir as fotografias, o que já é muito chato, porque eu acho que as pessoas ficam: por amor de Deus, não confiam em nós", mas depois penso: "Pá, estão-se a cagar, estão só a fazer o trabalho". Ponho no ChatGPT, ele diz: faz assim", e eu: faz assim", e pronto, e acabou por ser o orçamento que eles tinham dito antes de pagar pelas fotografias, mas muitas os mecânicos sabem, se calhar sabem, porque há muitos deles que ganham clientes assim, não é, porque esses são de confiança em comparação com os outros. De onde é que isto vem? Fui eu procurar. E uma das coisas é, nós não percebemos a linguagem deles. Eles também não têm paciência para explicar para quê, vão ter de arranjar na mesma, não são necessariamente médicos em que vão dizer: "Pronto, aquilo que você sente tem a ver com a pleura, por causa da homeostase do ventríloco esquerdo". Eles dizem: "Pá, isto é da pistola que vai dar ali a volta ao motor e depois vai buscar o líquido de danços e mete". Não estão para então, mas o que é isso? É merdas, deixa estar que eu acho que o facto de nós não percebermos, o facto de nós não vermos nem o
está mal nem o que está a ser arranjado, nem as horas que se leva, porque aquilo é a mão de obra, não é? E às vezes é à hora, mas como é que eu sei que o gajo não foi fumar? Eu estou a pagar cigarros? Como é que isto é? Como é que isto funciona? E depois é o valor das peças, não é? Que, isto vai-lhe custar, isto temos que não sei o quê, depois vamos à net e há coisas muito mais baratas e, mas isto é sem garantia, isso é de caralho! Como é que eu sei? Como é que eu sei? Aqui na por cima, quando falamos com outro mecânico e contamos aquilo que nos foi dito no mecânico anterior, este, como quer ganhar confiança, acaba por dizer as coisas de maneira: isso não, isso, já sabe como é que é. E nós, caraças, os gajos também têm de ser gestores de venda. Estou a generalizar, acho que se nota. Hum, mas fico sempre desconfortável. Desculpem, mecânicos, eu aqui estou a favorecer os veterinários a denegrir os mecânicos, mas acredito que haja muitos mecânicos que também chorassem se soubessem que o meu gato tinha morrido. Há por aí mecânicos, são de confiança, sentem que as pessoas desconfiam de vocês, aproveitam que nós nos sintamos inseguros para nos roubarem mais 5 euros. O que é para vocês isto de ir ao mecânico? Ah, para vocês não seria como é que vocês são na vida? Essa é outra, que é, eu agora olho para as coisas e penso: "Isto está para consertar", mas há muito tempo, mesmo não estando bem financeiramente, eu achava: "Vou comprar outra coisa". Tipo, isto não dá, é como se tivesse desaparecido no éter. Tem muito a ver também com a postura da morte e que as coisas desaparecem para sempre, não sei. Mas, olhava para as coisas e pensava: "Pá, não dá, não dá, morreu", e agora adoro consertar. Tudo com fita cola, é uma cena que eu tenho um fetiche com fita cola, com cola. Com cola se calhar não era bom, mas com fita cola e, conserto tudo assim, a máquina de lavar, um dos chenitos onde se põe as cenas, está a cenata e ponho não sei quê, pendurei uma ventoinha por cima da cama da minha filha que está assim junto ao teto com fita cola, arranquei a tinta toda assim, arranquei a tinta toda, mas ficou lá a ventoinha enquanto foi necessário. Mas esta aqui eu acho que foi. Epá, e depois palminhas, sabem? Palminhas a mim, palminhas. Depois quando no chuveiro, temos a cortina do chuveiro e aquilo há sempre uma rampinha, uma espécie de relevo onde as argolas passam e depois entopem os buracos todos, fica tudo encavalitado e depois não dá para passar. Pois fita cola para equiparar o desnível e agora olhem, amigos, desfila que parece a Miss Universo. Ai, fita cola é vida. É só aquilo que eu tenho para vos dizer. É só mesmo, vá, um abraço. O que é que eu tenho mais? Brá, 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 brá. No Natal, sei que quando vocês ouvirem isto já é véspera de final de ano, ou mais tarde. Estive a ouvir o fuso da Bumba e ela estava a falar que tem um Natal muito grande, tem uma família muito numerosa. Não é o meu caso. Quer dizer, acabo por ter, se juntasse o meu pai e a minha mãe, mas mesmo assim acho que dá metade de uma metade da metade de uma família da Bumba. Hum. Estou a beber o galão e não devia, porque eu odeio ouvir pessoas a beber no podcast. Ouvi também agora a gala do jovem conservador de direita do final de ano. Os gajos estão pumba, 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 Coburns, pumba, 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 e às tantas está. Também há outro podcast em que a malta bebe e se ouve bué, mas eu apetece-me beber o galão. Peço desculpa. Olha, peço desculpa, é isso que eu peço. Estava a arrumar merdas, fita cola, o que é que era mais? Eu depois apago esta parte. Somos bué de poucos. Do lado da minha mãe sou eu, o meu padrasto, a minha mãe, a Irene e o Miguel. Do lado do meu pai, é o meu pai, a minha madrasta, o meu irmão, eu e o Miguel se for, que não, acabámos por não ir. Portanto, é um Natal onde não há crianças, só há a Irene. A Irene apanha secas de meia-noite. Nós abrimos as prendas em casa da minha mãe assim que acabamos o jantar, tipo 9h30, 10 já está tudo aberto, já falámos, 10h30 estamos em casa. É triste? É. É funcional? É. Temos aquilo que é necessário? Sim. Mas fico com inveja daquelas famílias, como a do meu namorado, por exemplo, que, sei lá, no dia 25 chegam às 2 da tarde, ainda vão almoçar, depois ficam na conversa, ainda fazem quizzes pelo meio e abrem, e em vez de oferecerem prendas a toda a gente, tem um amigo. Pá, adorava viver um dia esses natais,
sabem? Só que ao longo dos tempos, primeiro, as famílias vão se desmembrando, vão tendo outras preferências, há pessoas que deixam de falar com pessoas, nunca mais vi a minha tia, ah, mas tenho pena, porque queria que a Irene tivesse memórias de uma família grande. Ainda bem que tem a família da madrasta, por exemplo. Então o Natal não é assim. Mas recebi prendas de velha, que adorei, recebi um pijama, fiquei super contente. A minha mãe, quando perguntou o que é que nós queríamos para o Natal, eu disse que queria roupa de cama. Olhem como é que isto está. Chegar aos 40, estou com um DIU, estou a receber prendas de velha e estou a adorar. Não consegui dizer que já tínhamos um ralador de queijo. A minha mãe ofereceu-nos isso e eu olhei, obrigada, mãe. Então tu não tinhas dito que precisavas de um ralador de queijo? Tinha, obrigada. Isso foi mesmo importante lembrar-te. Terrível. A minha filha, tenho que parar com isto. Comprei Temuseia, eu sei, impactos e ética, Temuseia bué, mas dá tanto jeito, porque eu sinto que a mentalidade que a minha filha tem e que eu tinha e que parece que não é protelei, prolonguei no tempo, não era isto, era, não sei. É quantas mais melhor. Quantas mais prendas melhor. Epá, então com tipo 50 pau, safei-lhe uns 18 presentes, ou 19 presentes, entre eles massajador de costas, daqueles tipo nham, 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 que acabou por ficar na minha cadeira, estranho. Pins de K-pop e álbuns de K-pop e pantufas de K-pop e tudo isso, pá, super barato, fiquei tão feliz, tão feliz. Mas é só lixo, claramente só lixo e tudo falso. Tudo ofereci-lhe umas. Por acaso não tenho aqui, era giro mostrar, mas ofereci-lhe umas meias com o rabo de um gato e com os tomatinhos, como pompons. É giro. Uma boa mãe. Hum, Depois, ando a ler merdas, porque ando a preparar o próximo espetáculo que vou apresentar em setembro. Estou a fazer, já vos disse, o contrário daquilo que eu fiz no espetáculo anterior, que era só. hum, era improviso, que é muito notável e muito difícil de fazer, atenção. Era improviso, sempre diferente, agora quero afinar, quero fazer o contrário, quero testar muito o texto, quero ir para um espetáculo 100% matematizado, com espaço para improviso, claro, sou eu, mas quero ir com um espetáculo fechado, como muitos comediantes fazem, por exemplo, o CK e outros a nível nacional, sei lá, por exemplo, o Guilherme Duarte. Guilherme Duarte é muito anal com isso. E nisto tenho investigado imenso, tenho lido imenso, tenho uma premissa que depois vos conto, tenho investigado vários assuntos que depois poderei incluí-los ou não, mas encontrei um livro muito interessante chamado Unfortunately, não consigo dizer, Unfortunately, She Was a Nymphomaniac. Infelizmente ela era ninfomaníaca. É de uma escritora e jornalista britânica chamada Joan Smith, e o tema central do livro é uma espécie de reinterpretação da história do Império Romano, tentando equilibrar o papel da mulher e a presença de mulher na história, porque a maior parte da história foi escrita por homens e então isso distorce muita coisa, tem uma perspectiva bastante enviesada. E uma dessas coisas era que as mulheres, quando desagradavam ou quando tinham algum poder, eram chamadas de ninfomaníacas, que foi aí que começou esse boato, pelo menos que me tenha apercebido, chamavam que tinham um úterus furoros, que é tipo um útero maluco, só querer pisa, 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 andava ali, e era assim que desacreditavam as mulheres na altura, o início do slut shaming. E quanto mais geniais fossem as gajas, menos apareciam. A forma como foram apagadas da história, e depois a dicotomia também entre uma imperadora ser proeminente, uma figura importante quando conseguiam, mas ser uma devassa porque foi para a rua, não sei se havia camas, estou a brincar, foi para a com dois tipos. Por outro lado, as prostitutas eram tipas com um apetite sexual fora de cena, eram vistas como menores, mas não eram vistas como putas. Isso é super interessante, como outras coisas, por exemplo, o nome das filhas de um gajo era o nome do gajo em feminino.
só para ver. Havia às vezes o Cláudios tinha tantas Cláudias Mini que tinha de dar números às tipas, e daí também os cognomes, que é para saber distinguir umas das outras. Pá, interessantíssimo. Isto tem-me agudizado aqui um bocado o lado feminista, que do início fui muito preconceituosa, porque via muita gente inclinada de forma fundamentalista para isso, para um feminismo zangado, panfletário, mas quanto mais leio, mais me tenho vindo a perceber de que existe um fundamento que faz sentido. Não fico zangada de todo, mas acho curioso para ver como é que as coisas funcionam. Então este livro tem sido interessante. Hum, eu odeio isto, odeio quando nos podcasts os gatos fazem barulho, mas o meu gato mais novo está a descobrir a vida e então deita coisas ao chão, como qualquer outro gato, para chamar a atenção. Este livro é interessante e é engraçado, não sei se vos acontece também, que quando me debruço num determinado tema, parece que a vida toda tem a ver com isso, um bocadinho como quando acontece quando acabamos com um namorado. Eu falei da cena da bunda, do fuso, falei do jovem conservador, sim. Então este tema do feminismo e do desempenho dos papéis apareceu-me nesse livro, e também os filmes que o Miguel me tem sugerido, que ele é que é o curador, de cinema cá em casa. Já agora a Cleópatra era ganda boss, não tem noção, eu tenho de estudar a aborta. A aborta? A Cleópatra. Então, uma das séries que o Miguel me recomendou e que estou a ver é It's All Her Fault. É um filme que tem. Eu os nomes, eu posso ir ver. Querem que eu veja? Eu vejo, pronto, foda-se. Yeah, não pus os nomes. A ruiva do. Pá, por favor, médicos estejam aí, digam-me que vitamina é que me falta. A ruiva do Succession. Ótima atriz, ótima atriz. E esta série fala, não vou dar spoiler, mas fala do desaparecimento de uma criança. É um bocado tipo Cluedo, todos os intervenientes parecem culpados pelo sucedido, e existe ali uma realização um bocado óbvia de para quem não está a ver o vídeo, estou a abrir os olhos dizendo: "Haha, foi ele, haha, foi ele", mas é interessante que fazendo, uma leitura que eu acho que também é propositada do que é que se está a passar, existe uma responsabilização maior das mães pelos filhos, pelo transporte, pela casa. Isso, pá, tem-me feito pensar, e acho que o Miguel tem sofrido um bocado com isso, que é, de antes quando ele me dizia qualquer coisa eu ia fazer, e partimos os 2 desse princípio, agora disse-lhe: "Isso isso foi para mim porquê? Porquê que não porquê que não presumiste também podia ser tua?" E isto não tem a ver com ele ser um isto são dinâmicas que se criam na relação, se eu geralmente me chega à frente com merdas, uma pessoa acaba por cair um bocadinho nisso, não é, encostar-se um bocado a isso. Mas depois pus-me a pensar se isto também não tem a ver com uma distribuição de papéis de género. Pá, estou tão farta destas palavras. Ainda ontem estava a falar com o meu amigo sobre uma relação que ele teve, ele e o namorado, que estavam muito sempre a discutir, sempre tristes. E eu comecei a dizer, essa relação era tóxica. E ele vira assim, pá, não achas que já chega dessa expressão? Eu, claro que chega, estou bué farta de toxicidade e da história de integrar a narrativa, a empatia, ter. Agora esta já não se usa tanto, mas fuck, o que é que é? Uma coisa que seja holística. Parece aquele. Eu agora falo muito de podcasts porque essa é a minha ligação com o mundo, mas o podcast dos gatos, em que o Ricardo diz: fora da zona de conforto, porque está fora da zona de conforto. Estou então, como eu já tenho este discurso, de psicologia da algibeira e de mini coach, há alguns anos, desde aquele podcast que eu fiz, o Psicoterapia, e até antes, isto vem a acumular-se, agora já estou farta, estou já não ainda ontem, isto é antes do patrocínio da Highwell, que vai começar no próximo episódio, mas ainda ontem estava a falar com esse amigo, ele estava a dizer: "Pá, eu vou à terapia, já não sei o que é para dizer, já não sei". Eu disse: "Olha, podes aproveitar para trabalhar outras coisas em ti, o que é que gostarias de trabalhar?".
E ele disse: "Eu sou muito tímido, pá". E eu: "Ok". E ele: "Hum, gostava de não ser". Eu: "Mas porquê?". "Porque é fixe não ser". Eu: "Mas porquê? Não estás bem? Não te dás com pessoas? Não tens amigos? Não sais de casa? Hoje tivemos numa peça de teatro imersivo, quando pediram opiniões, gostavas de as ter dito?". Eu disse: "Não sei, pá". Então eu pus-me a pensar até que ponto é que esta cultura da automelhoria não é tóxica, porque estamos a aperfeiçoar-nos imenso enquanto seres humanos e a não respeitarmos a nossa própria essência. O que é nosso, o que é patológico, o que é... patológico é tudo aquilo que começa a afetar negativamente a tua vida e a dos outros. Está bem, mas como é que se mede essa fasquia? Como é que uma pessoa tímida sabe como é que a vida seria se não fosse tímida? Ser tímida é um erro, ser recatada é uma benesse. Eu gostava de ser eu sou super tímida. Está bem, abelha. Não, mas sou super tímida e gostava de me comportar socialmente de acordo com essa minha característica, só que eu faço o coping, que é outra palavra, oposto, que é papá, 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 cá estou eu, vamos embora, eia, bumba, bumba. Então, sou uma falsa tímida, percebem? Sou uma falsa tímida. Pá, eu só queria estar calada, só queria não me importar com isso. E tenho ido, quando estou com amigos de Miguel, tenho feito esse exercício de estar calada. Quando vou jogar pádel, está calada. Tipo, não precisas de falar. Pá, mas não consigo, então canso-me imenso. Vocês podem ouvir o episódio que está aqui algures, com a Carolina Torres, que ela diz que sofre a mesma coisa, que é o complexo de ter de entreter toda a gente, mas que não temos de o fazer, caraças! E, epá, e pus-me a pensar, será que isto da terapia contínua... Eu também não acho que se deva ir à terapia só para um assunto, porque acho que as coisas são holísticas e, portanto, se eu for lidar com a separação de um ex-namorado, se só falar disso e não falar do resto que se passa na minha vida, não consigo compreender as coisas e nem tudo é respira 3 vezes para um balde e bate palminhas na cara. Mas não sei, não sei. Eu, por um lado, gostava de parar a minha terapia neste momento, por outro lado, tem sido tão positivo, tem-me feito tão bem. Há quanto tempo é que vocês fazem terapia? Já fizeram terapia? Eu pá, eu sou muito a favor da terapia, acho mesmo necessária e toda a gente devia tê-la, mas claro que há cenários e gravidade e gravidade. Não sei, às vezes acho que partimos de um ponto sempre, como disse há pouco, de que, nós temos que nos corrigir ou que temos que melhorar. E às vezes cá temos é de melhorar a nossa vida e temos uma versão de nós próprias melhor. Nisto, estou de parabéns e vocês também deviam estar, porque mudei de opinião em relação a uma coisa. Eu vejo muito a CNN e há lá um pivô que é o José Quaresma, que acho que antes era mais de futebol e agora aparece no Generalista também. E no início esse senhor fazia-me uma confusão, porque saía completamente... Eu já vos falei disto ou não? Saía completamente do ritmo, pá, robótico, a maior parte dos jornalistas têm, que é, hoje na Pentango, e aquilo fazia-me confusão, gente. Quem é este gajo? Quem é este gajo para estar a trocar aqui as voltas? E pessoalizava algumas coisas, pessoalizava de género, pronto, porque isto é uma tragédia, ou isto é um horror, ou nem consigo imaginar, às vezes a falar com comentadores, eu, mas o que é isto? Pá, e um dia vi a CNN Internacional e vi que são todos assim. E pensei, isto é como se faz lá fora. Então está bem, então no que toca. Pá, e agora venero enquanto jornalista tem, enquanto pivô, tem sentido de humor, tem um desenrascanço gigante, não está sempre a repetir o mesmo script, apesar de ser provavelmente aquele que está no teleponto, que eles devem só fazer Scrabble. Pá, e adoro ver as notícias, com ele. Ele passa a informação na mesma, só que não é um robô e no outro dia ele estava a fazer de repórter, parece que estava mascarado, estava a fazer de repórter por causa do mau tempo, estava no guincho em cima de umas rochas, pá, super cómico, estava, não sei se estava de gabardina ou de chapéu de chuva, um vento gigante. Pá, e então quando passaram para ele estava só: "Uau, bem, vejam só o vento, eu estou quase a cair". Pá, foi tão... em vez de estar a tentar manter a compostura, de género: "Bem, o vento, Andreia, aqui está não sei o quê", foi: "Pá, desculpem, mas falar está a ser difícil". Pá, que momento maravilhoso,
que momento maravilhoso. Então, eu acho que só vejo a CNN, no span, o intervalo de tempo que eu vejo a CNN, fico mais tempo a ver quando é este tipo. José Quaresma, se este vídeo chegar até ti, quer dizer-te, em nome de uma colega tua, não jornalista, zero jornalista, mas de comunicação social, que pá, é genial, genial. E eu sinto que é isto que nós pensamos de muitas coisas. Aquela cena da Coca-Cola do Fernando Pessoa, que não sei se realmente é, ou se é daquelas coisas que nós atribuímos ao senhor e depois não é. Hum, mas este quando se bebe alguma coisa ou quando se fuma alguma coisa, é típico, não é? É hum, eh, ou hum, eh. Foi igual, só que peguei na caneca. Isto acontece muito ou não? Que é, olhamos e pensamos: "Ah pá, isto é horrível, é horrível". Aconteceu-me com K-pop também. Minha filha adora K-pop, no início eu estava: isto parece Aqua em pior". Aqua de Barbie Girl. E agora curto até. Há aqui umas musiquinhas que já estou, por cansaço talvez, mas que pá, José Quaresma, rei. Acho que isto acontece muito às pessoas comigo. Quando começa um projeto novo de maior alcance, hum, tudo tenho um feedback assim polarizador. Odeio, o que é esta. Mas acho que toda a gente começa projetos, é um bocado assim. Menos as pessoas mais bland. Começa a dizer: o que é que essa está aí a fazer? Eu preferia quando estava outro, blá, blá, blá." E depois começam: no início eu não gostava nada, mas agora vou ter saudades tuas, fazes falta. E eu acho que foi isto do Quaresma que me aconteceu. Eu acho que isto nunca me tinha acontecido. Mudar de. Claro que já me aconteceu. Mudar de opinião, eu acho que não, mas já me aconteceu construir uma opinião de forma saudável, passar do não sei a informar-me. Outra coisa. Às vezes eu penso porque é que determinadas pessoas têm mais sucesso que outras, eu incluída. E no outro dia fui atuar com o Miro Vemba e com o Gilmário Vemba, essa tal atuação em Marvila. Pá, e o Gilmário já faz isto há anos. Começou em Angola e agora está cá, apresentador do 5. Vocês sabem quem é o Gilmário. E no final queria falar um bocado com ele para ter alguns conselhos, para o conhecer melhor. E veio um rapaz ter connosco, acho que foi mais com ele, mas eu estava lá, a dizer: "Pá, quer fazer comédia, quer". Pá, e o tipo, ah, tinha eu não conseguia reconhecer nele nenhum traço que me levasse a pensar que ele seria bom comediante, antes pelo contrário, pareceu-me uma pessoa chata, que não sabia ouvir, sem expressão facial, demasiado. Não vos sei explicar, é tudo horrível aquilo que eu tenho para dizer. Então ele depois foi-se embora, estive a falar com ele também, foi-se embora, e eu, para criar ligação ao Gilmário e ao Mir, disse assim: ninguém lhe diz que ele nunca vai conseguir fazer isto. E o Gilmário disse assim: pá, não sabes? Pode estar aqui o próximo gênio da comédia, tu não sabes? Pode vir a ser um colega teu. Mas eu pus-me a pensar: este gajo tem razão. Porque é que eu tive necessidade de dizer, primeiro, pensar mal desta pessoa, segundo, dizer mal para me ligar a outros colegas, e até que ponto é que este diz que disse e estes comentários negativos, já para não falar da atitude negativa perante a vida, mas até que ponto é que este falar não nos prejudica muito profissionalmente. Pá, Gilmário tem uma aura de estar em paz, de estar na boa. Não sei se em casa depois está a bater com a cabeça num frigorífico da SMEG, não sei, mas aprendi ali uma lição, que às vezes eu conectava-me com as pessoas só dizendo mal de outras, achando eu própria que achava mal das outras pessoas, mas às vezes nem acho. Às vezes é só para contribuir para a conversa e não percebo porque é que faço isso. Posto isto, para a semana não, nos próximos episódios, no próximo episódio, fazemos assim, vou conversar com, em princípio, Rita Camarneiro, a grandíssima Rita Camarneiro, que é uma das minhas melhores amigas, é a mulher com mais graça, para não estar a discriminar, nem positivamente, é das pessoas com mais graça e com um sentido de humor mais perto do meu, que sou profundamente apaixonada por ela e fiz o Banana Papaya com ela, que tenho aqui a tatuagem, que vos convido a ver também.
no YouTube. Vou falar com ela, ela que agora é mãe, ela que neste momento não está a fazer stand-up comedy, é locutora da Rádio Observador, mas continua ela, continua. Pá, pronto, é um pretexto para a ver e é um episódio onde vou estar a falar com ela e assim sempre combinamos alguma coisa sem estar a desmarcar. E depois, num próximo episódio com convidados em estúdio, no Comuna Studios, vou conversar com Guilherme Fonseca, 50% do podcast Terapia de Casal, um dos primeiros comediantes da nova escola, vá, que fez parte até do primeiro grupo de comédia stand-up puro e duro, que foram os Sindicato. Guilherme Fonseca, que também é argumentista para o Ricardo Araújo Pereira, não me lixem, é super, super interessante. Fez um solo a falar da morte do pai, pá, magnífico. Eu vou falar com ele também, ele tem um novo espetáculo, vou fazer-lhe perguntas, nós conhecemos way back, aliás foi por causa dele que eu comecei a fazer stand-up, vai ser fixe, vai ser fixe. Obrigada, obrigada por ouvirem o podcast. Sigam o podcast, avaliem o podcast, partilhem o podcast. Mais, sigam-me no Instagram, estou a pôr vídeos que me estão a correr bué da bem de stand-up em Coimbra, no Porto, isto dos Não Sei Ser ao vivo. Em breve vou estar a atuar em Barcelos e em Faf dia 24, Barcelos dia 28, envia-me mensagem a perguntar, que eu depois digo onde é que é, e cá estamos. Desejo-vos um ótimo ano. Não sou das resoluções de final de ano novo, para mim todos os dias são dias de resoluções, é verdade, adoro começar os dias, adoro pensar a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, hoje vou, e espero que tenham sempre esse entusiasmo, por muito difíceis que sejam as coisas, que vos morra o animal de estimação, que tenham descoberto aí uma doença, que todos os dias consigam, ou pelo menos a maioria, pensar, ok, hoje vai ser um bom dia, coachzinha da pizza, não é? Beijinhos, até para a semana. Bom ano. E agora fingi que não arrotei. Espera. Oi, desligar isto? Será que isto está ligado, este? Espera, eu morro sempre de pânico. É o podcast Não Sei Ser.